Nesta noite todos juntos, de mãos dadas, somos fortes. Esse grupo do Evangelho superou as noites tristes e acendeu a luz do amor. Em cada lar um cantinho de alegria e esperança, a luz venceu. Não há nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Não desistem, não reclamam, não se queixam, se levantam, se esforçam por amor. Amam seus irmãos. Lá se vai o homem velho que serviu para despertar os corações endurecidos. Todos nós compreendemos o valor do nosso irmão. Em cada lar nova luz veio habitar, o amor nasceu nos corações. Nos corações não há nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Não desistem, não reclamam, não se queixam, se levantam, se esforçam por amor. Amam seus irmãos. Lá se vai o homem velho que serviu para despertar os corações endurecidos. Todos nós compreendemos o valor do nosso irmão. Em cada lar nova luz veio habitar, o amor nasceu nos corações. Nos corações não há nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Não desistem, não reclamam, não se queixam, se levantam, se esforçam por amor. Amam seus irmãos. Laralai, Eva. Laralalalalalalalai. Hoje vai ser a língua do lalalai. Boa noite, amigos queridos. Estão vendo aí os boa noites direcionados a nós aqui. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. Que alegria recebê-los mais uma vez aqui
a nossa casa. Satisfação enorme, né? A presença de cada um que aqui chega com tanto carinho, levantando a vibração de todos os ambientes. Esse Eva está fazendo história, viu? Já está ficando conhecida. Alguém às vezes conversa comigo, o Eva, que beleza do Eva. Esse Eva aí está ficando conhecido, gente. Que bom, né? Quando a gente é lembrado por coisas boas. Isso é muito bom. E hoje alguém escreveu assim: aonde a Liz vai, o Eva vai atrás. E o Alex também, né, Alex? Ai, que bom, gente. Muito obrigada. Obrigada ontem pela presença de vocês. Né? 2 vezes seguidas, só foi mais puxado um pouquinho, né? Mas vocês ficaram firmes lá. Muito obrigada, de todo o coração. E obrigada por você abrir as portas do seu lar para nos receber, do seu coração. A gente fica muito feliz. Essa semana nós recebemos recadinho aqui de uma participante do EVA, né, que retornou à pátria espiritual. E a última frase dela foi: a luz venceu. Então isso nos marcou muito, porque a gente nem imagina, né, que as palavras que a gente pronuncia sejam levadas tão a sério por tantos. Então, a luz venceu e hoje é o melhor dia da nossa vida. Que tenhamos isso na nossa mente. Hoje é o melhor dia da nossa vida. E é muito bom estar aqui agora. É uma satisfação para nós. É algo que a gente ama fazer. Que bom que nós estamos aqui juntos. Sejam bem-vindos. Vamos acender então a nossa lanterninha, avisar a Jesus que o Eva está aqui. Estamos todos aqui e nossas vibrações amorosas vão encher os ambientes e que Jesus possa usar delas onde for necessário, especialmente para os nossos amigos que estão adoentados, adoecidos, que as vibrações de amor que se fazem aqui possam tomar conta de cada um de nós, nos libertando das amarras, das doenças, das dificuldades, de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. Obrigada, Jeromão, que não nos deixa sós. Irmã Sheila, Chico Xavier, Dr. Bezerra, toda a equipe espiritual ligada a nós, muitíssimo obrigada. Obrigada ao plano espiritual que sustenta o programa EVA, Evangelho, Vida e Amor. Nossa gratidão, nosso respeito e o pedido de que reforcem a nossa segurança, pois nós sabemos, né, das invasões das mentes que ainda estão adormecidas. Que todos nós possamos receber a luz de Jesus e aqueles que vierem em nome de Jesus sejam bem-vindos e que possamos oferecer o melhor de nós para a satisfação, a melhoria, o contentamento de todos, encarnados e desencarnados. Que seja feita a tua vontade, Senhor. E hoje começamos o EVA de número 413. Graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Alô, alô, Alex. Alô, alô, meu povo. Boa noite. Eu perguntei atrasado aí, gente. Vocês estão recebendo bem aí o som e a imagem? Hoje nós tivemos dificuldade para conectar aqui, hein? Eu não sei o que aconteceu com esse YouTube hoje não, mas graças a Deus estamos aqui, né? O povo do alô, alô aí tá uma beleza, né? Ontem invadiram o canal lá da Rádio Brasil Espírita com alô, alô para todo lado. Sou Eva, hashtag sou Eva. Eita, vocês estão deixando uma impressão muito boa, viu, gente? O pessoal entra em contato depois, porque muitos não conhecem. A realidade é essa, a gente não avisa antes, né? Foi mais de 1000% de visualizações na média normal do canal ontem da transmissão. Gente, nós batemos o recorde do canal inteiro ontem. Vocês acreditam nisso? O Eva bateu o recorde de audiência naquele canal. Só deu Eva lá, né, Ana Cláudia? É isso mesmo. Muito bem, meus amigos. Hoje nós temos aqui a Vitória, a neta da Tereza Mello, completando 3 anos, 3 aninhos. Ai, ela é linda, viu?
Esses meninos da Tereza Mello é bom para fabricar menino, Não, hein? bom, Parece que toda mas- semana tem um neto dela aniversariando aqui. Você já viu tanto que ela é bonita? E a família é padrão, né? Toda a família é bonita. Eita. Parabéns. Que esses 3 aninhos durem muitos aninhos. Ó, e tem um casal aqui hoje que está completando. É bodas que fala? Eu falava esse trem errado. Eu falava Não, nem, bodas. nem fala isso, pelo amor de Deus. É bodas. Quem está completando bodas hoje? É bodas mesmo? É É. esquisito isso falar desse jeito. Bola. Se fosse bolas, tá errado esse negócio. Por que chama bodas? Qual que é a Alex, explicação? pula essa parte. Não, eu queria entender por que é. Qual que é a lógica? Alex, essa palavra nasceu assim, pronto, vai, segue. Não, eu duvido que se fosse um aluno seu, você ia explicar desse jeito. Alex, de quem está fazendo bodas hoje? Você vai depois terminar esse Eva que você vai me explicar essa matemática aqui. Bodas de prata para Silvana e para o Celso. Parabéns! 25 anos juntos, hein? Que legal. Alô, alô, Eugênia Maia, Carmen Cruz, Luiz Beto, Marcel Weber. Se você não quiser me explicar, eu tenho consultoria aqui no Eva. Alex, eu não estou preocupado Por favor, com as bodas. Eu tô... Me explica no WhatsApp por que fala bodas e não bodas. E fala bola e não bola. Eu quero saber, eu preciso saber, porque vai com a hora eu passo vergonha aí, não sei. Você que vai ficar com vergonha. Porque Não, você sabe, isso você já sabe que eu passou. sou sem vergonha. Você já passou muitas vezes, isso eu já acostumei. Você me ensina, porque senão depois você vai ficar com vergonha por aí. Muito bem, gente. Parabéns aí para todo mundo. Se tiver mais algum aniversariante aí presente, né, se manifeste. Se a gente não conseguir acompanhar aqui nos comentários, mas eu tenho certeza que os evangelistas aí não vão deixar passar em branco, né? A gente vai comemorar junto aqui. Então, na sexta-feira passada, nós iniciamos um tema e combinamos com vocês que retornaríamos para aprofundar um pouco mais, né, sobre liberdade. E naquele dia nós descobrimos que, apesar de que há alguns anos atrás, né, foi assinada no Brasil uma lei que dava liberdade, né, àqueles que passavam por uma situação de escravidão, hoje nós continuamos ainda escravos, necessitando de nos libertarmos de nós mesmos. Não adianta a gente querer escapar de um monte de coisas por aí, de ambientes, de situações, se nós não nos livramos de nós mesmos, né? Onde nós estivermos, nós estaremos juntos. Não foi isso que nós aprendemos? Pois é. E hoje, e aquele dia, o recado veio também de Humberto de Campos. E hoje, terça-feira, né, 18 de maio de 2021, o tema livre, nós continuaremos nesse assunto e mais uma vez, Humberto de Campos é que vai nortear aqui a nossa reflexão. No livro Lázaro Redivivo, Humberto de Campos vem tratar desse tema, que é a liberdade. Hoje é aniversário da Laís também, irmã da Ana Cláudia. Ó, a Roseli falou que o filho dela aqui, ó, vi aqui agora, ó. Alexandre, 42 anos, lá de Osasco. Parabéns. Parabéns para a Laís. A Laís é alta, você precisa ver, eu vi uma foto dela hoje. A Laís? É. Que beleza. Segue. Eu não vou falar nada, não. Eu tô... Ó, a consultoria tá entrando em divergência aí com o negócio. Mas vamos para frente aqui, porque esse assunto aqui não dá para interromper pela metade hoje. E ele é, de certa forma, um pouco mais extenso do que a média dos que nós trazemos aqui para o EVA. Então vamos lá diretamente à fala de Humberto de Campos, né? Ele já começa dizendo o seguinte, ele assinou o livro como Irmão X, tá, gente? O texto. Quase todas as criaturas, eu acho bom quando o Espírito faz isso, sabe? Isso é uma prudência muito grande, porque são, assim, é praticamente todo mundo que está encarnado aqui na Terra, mas ele tem esse cuidado, né? Quase todas as criaturas guardam ciosamente, ou seja, com muito apreço, com muito zelo,
chega assim a guardar com certo ciúme, sabe? Quando a gente tem esse comportamento, guarda ansiosamente as disposições da avareza. Quase todas as criaturas guardam com zelo, com um cuidado, as disposições de avareza. Que coisa, né? Eu fui no dicionário e perguntei para o dicionário o seguinte: o que significa avareza? São vários os conceitos, eu peguei os principais aqui. O primeiro que apareceu lá foi o seguinte: apego excessivo ao dinheiro e às riquezas. Falta de generosidade, mesquinharia, mesquinhez, sovinice, cobiça, desejo excessivo de haveres. Desses haveres aqui, gente, segue um pouco além das posses materiais, tá? A gente vai entendendo isso. Segue então, irmão X. Seja entre as possibilidades do dinheiro ou da inteligência, do favor público ou da autoridade, a tendência de amontoar caracteriza a maioria dos homens. Lembra da live de Goiatuba, quem participou? Um companheiro espiritual, logo no início, ele não falou alguma coisa assim: gente, já dá uma geral em casa aí, dá uma separada naquilo que não serve. E vamos botar essa energia para movimentar? Lembra? E esse assunto já estava planejado desde a semana passada. Cantemos, por gentileza, e depois a gente retorna aqui com a sequência do irmão X. O Reiner mandou avisar que vai ficar no fundão, que ele está no trânsito, que está a bateria acabando. Isso mesmo, tem que ter cuidado. Isso aí, Reiner. Abraço para você. Estamos juntos em oração, semeando amor em seu coração. O Evangelho está no ar, vamos todos o bem propagar. Vem, vem, vem participar, é Jesus que agora vem nos chamar. Levanta a corda, vem se alegrar, o Evangelho do amor semear. Há 2000 anos Jesus chegou, seu amor e bondade ofereceu. Saiu estradas a caminhar, seu amor veio nos ofertar. Vem, vem, vem Jesus cantar, o Evangelho de amor faz a fé vibrar. Vem, vem com Jesus amar, tantas almas vão se transformar. O Evangelho está no ar, tantas almas ele há de consolar. Evangelistas a comentar como é bom o amor partilhar. Vem, vem construir o amor de mãos dadas, cantando nosso louvor. Paz, amor e fraternidade, o Evangelho do amor é verdade.
gosto dessa música. Conta pro povo o nome da música, porque as perguntas foram muitas aí. Que música é essa? Que música é essa? Por que ela não está no YouTube? Estão perguntando. Ela vai pro pendrive, gente. Agora, gente, por falar nisso, os aparelhos chegaram, agora vai dar para gravar o pendrive. Muito bem. Viu, gente? Graças a Deus, muito obrigada. Aproveitar e agradecer a vocês, assim, de todo o coração, né? Não fosse a rifa solidária aí, não teria como, né? Então, os aparelhos chegaram, agora é só configurar e já vou começar a gravar o pendrive, graças a Deus. Antes não tinha condição, não tinha qualidade para... Não vou fazer um pendrive de qualquer jeito para vocês, né? Então, jazinho, se Deus quiser, vai ter novidade aí. Muito bem. Concordam, gente, com Humberto de Campos aqui, que quase todas as criaturas têm uma tendência de amontoar, de juntar dinheiro, inteligência, favor público, autoridade, e por aí vai. Pois é. Humberto de Campos dá exemplos. Ele diz que o tirano congrega fâmulos. Primeira vez que eu li essa palavra na minha vida. Fâmulos. Eu também acho. Eu descobri que fâmulos são empregados, criados. Então o tirano, ele junta, ele amontoa empregados, criados e turiferários. Essa também para mim foi a primeira vez. Isso aqui é complicadinho. Um turiferário, gente, é um bajulador. Já deu perto? É o famoso puxa... Lá em Goiás a gente chama de puxa-saco, mas aqui ele colocou turiferário. Então, tá. Nossa, aí, né? Agora, já pensou agora, né? Você chamar alguém de puxa-saco, nossa, você é um turiferário. Seu turiferário. Então o tirano congrega criados, empregados, bajuladores, como os magnatas monopolizam os grandes negócios materiais. Vocês têm percebido como isso tem intensificado agora? Supermercados, farmácias, universidades, escolas. Gente, isso aí tá, laboratórios. Tá na mão de pouquíssimas pessoas que são magnatas, buscando monopolizar tudo isso. Os pregadores quase sempre estimam os ouvintes, não pela qualidade, mas pelo número. Os escritores em geral sentem-se desvanecidos, ou seja, orgulhosos, envaidecidos, né? Com as gentilezas da multidão. Gente, aqui agora começa a aula científica geográfica do irmão X. Eu fiquei encantado com isso. Diz ele o seguinte, que não importa se o simpatizante das suas obras é algum êmulo, ou seja, algum rival, algum competidor, né, de José do Telhado. Cadê a turma de Portugal aí? Agora eu quero ver se esse Zé do Telhado é famoso mesmo em Portugal, igual eu li aqui. José do Telhado. Ele está falando que não, o escritor, ele está preocupado com a gentileza da multidão, né, dos seus leitores. Ele não está nem aí, os leitores são rivais de José do Telhado. Eles querem saber apenas que a lista de seus leitores relaciona cada vez mais um, é quantidade. Não estão preocupados com a qualidade nem com a intenção de cada um desses leitores. Muito bem. E aí ele finaliza esse pedacinho aqui dizendo assim, Madame de Staël reunia admiradores para sua inteligência. Ninon de Lenclos arrebanhava adoradores para a sua beleza. Bom, aqui eu já fiquei curioso. Primeiro, quem é esse Zé do Telhado? Segundo, e a Madame Staël, que reunia admiradores da sua inteligência? E mais ainda, quem foi Ninon de Lenclos? Devia ser muito bonita, porque ela arrebatava adoradores para sua beleza. Eu falei, não, esse é a cultura, eu vou pesquisar. Primeiro,
José do Telhado. O que o irmão X falou aqui, gente? Guarda isso aí, ó. Que não importa se os simpatizantes das suas obras é um êmulo, é um rival de José do Telhado. Bom, eu fui pesquisar e descobri que José Teixeira da Silva, apelidado de José do Telhado ou Zé do Telhado, é um português que reencarnou em 1818 e que desencarnou em 1875. Reencarnou em Portugal e desencarnou em Angola, na África. Foi um militar famoso e um salteador, né? Ou seja, um ladrão, e que também ficou conhecido pela lenda de roubar aos ricos para dar aos pobres. E por isso muitos o chamam, né, de Robin Hood dos bosques portugueses. Até aí beleza, né? Então, ele, depois de... tinha um cargo muito alto, né, no exército, aí teve um problema lá, e ele foi destituído, e a família ficou em situação de miséria, e ele se juntou a um grupo de bandoleiros, e eles começaram a saltear, né? E a partir daí ele foi preso, e depois ele foi extraditado, né, para uma pequena aldeia, né, lá em Angola, 450 quilômetros de Luanda, né, a capital. Nessa aldeia, gente, pelo que eu pesquisei aqui, tem mais ou menos uma dúzia de casas construídas em adobe, né, aquelas casas de barreadas, como diria lá em Goiás, né? E todo mundo lá sabe a história de quem eles chamam de Senhor José do Telhado. Vai escutando. Quando as pessoas lá são perguntadas sobre Zé do Telhado, vários aqui eu anotei alguns depoimentos. Foi boa pessoa, amigo dos pretos. Era amigo de todos, não era mau, explica um dos moradores locais lá. Um outro morador disse assim, ó, este senhor foi humilde com os negros. Isso é verdade. Ele ficou conhecido também lá, gente, por ser, né, amigo dos mais jovens daquela terra. Ele tinha assim, uma habilidade muito grande de lidar com os jovens. E até hoje, o túmulo dele, que é um mausoléu, mas na simplicidade daquele local, é muito bem cuidado, inclusive atrai turistas, né, portugueses, especialmente, de outros países também. Sobreviveu até às guerras, décadas de guerras no país, e eles tiveram cuidado de zelar, né, pelo túmulo de Zé, né, do Telhado. Muito importante, lógico, para essa aldeia, né, pelo ponto de vista turístico, mas ele é chamado de bandido bom. Tá certo, né? Vamos terminando aqui. Mudaram, inclusive, o nome da escola e do posto médico da pequena vila, chamada Vila de Xissa. Colocaram o nome dele. Então dá para perceber que o respeito que eles até hoje têm, né? Mas vamos lá, o que o irmão X falou para nós sobre Zé do Telhado? Não importa se o simpatizante de suas obras é algum êmulo, rival de José do Telhado. Bom, qual que é a grande lógica de José do Telhado? Roubava dos ricos e dava aos pobres. O rival do José do Telhado, aqui Humberto de Campos está querendo dizer o seguinte: tem gente que faz o contrário. Está entendendo agora o processo da avareza que estava falando lá no início? Tem gente que, entre aspas, rouba os pobres e acumula isso nas mãos dos ricos. Gente, e tem muitos que fazem isso juridicamente de forma lícita. Mas de acordo com as leis de Deus, criminosamente. Eu não vou aqui pôr o nome nos bois, né? Eu não tenho autoridade nenhuma para isso. Então, entenderam a questão do José do Telhado? Beleza. E Madame Stael, né? Que reunia admiradores para a sua inteligência, porque a avareza também tem a ver com isso, não é? Anne-Louise Germaine, é assim que fala? De Stael Holstein, mais conhecida como Madame de Stael.
encarnou em Paris, na França, no dia 22 de abril de 1766 e desencarnou também na França em 14 de julho de 1817. Gente, ela foi uma intelectual, romancista francesa. Ela presenciou em primeira mão a Revolução Francesa, a era napoleônica, né, toda aquela fase das conquistas de Napoleão, e a restauração da França, ao lado de Benjamin Constant. Quem aqui no Brasil, eu vou fazer uma pesquisa aqui com o meu povo, provavelmente em grande parte das cidades aqui tem uma rua chamada Rua Benjamin Constant. Tem ou não tem? Homenagem a esse companheiro aqui, ó. Ao lado de Benjamin Constant, Madame Staël formou um dos casais mais intelectuais e mais celebrados do seu tempo. Então ela era muito admirada pela sua inteligência, e ela gostava disso. Falta então Ninon de Lenclos. Anne de Lenclos, mais conhecida como Ninon de Lenclos ou também Ninon de Lanclos. Nasceu em Paris em 1620, ou seja, um pouquinho antes, né? A história dela é muito interessante, gente. A mãe desencarnou muito cedo e ela ingressou num convento, né, que era uma prática normal entre as mulheres que desejavam permanecer independentes. Você não quero ficar amarrada, marido, casamento, essas coisas, não, eu vou para o convento e pronto. Mas, um ano depois, ela largou o hábito para frequentar os salões de Paris. Amante das letras e de uma extensa cultura, era procurada por reis, por rainhas, e aqui, né, a história nos dá exemplos aqui, ó, Cristina da Suécia, Luís XIV. Esses reis, essas rainhas procuravam-a para pedir conselhos, gente, para que ela desse opiniões sobre a administração deles. Seus conhecimentos também foram procurados por Molière. Falei bonito agora? Molière. Estou estudado aqui. O célebre dramaturgo, né, que pediu a Ninon que corrigisse a primeira versão de sua peça Tartufo. Você imagina isso? Um Molière pedir para ela corrigir a primeira peça dele? Então dá para ter uma ideia do potencial e da referência que ela detinha naquela época, né? Também ficou conhecida pelos inúmeros amantes que teve. A partir de 1667, ela manteve um salão literário, né, que ficou muito famoso num grande hotel, né, em Paris. E lá ela recebia inúmeros pensadores, literatos daquela época. Desencarnou também em Paris em 1705. Então, o irmão X citou aqui que Ninon de Lenclos arrebanhava adoradores para a sua beleza. Então, além da questão da inteligência, da intelectualidade, era muito bonita. Por isso aqui, na biografia dela, cita a questão dos inúmeros amantes. Eu restringi aqui o que falava, inclusive citando nomes, né? Porque não vem ao caso aqui. Mas, não sei se vocês perceberam 3 coincidências. Aliás, uma coincidência entre esses 3 personagens. Os 3 desencarnaram. Morreram. E a avareza? Foi para onde? Cantemos por obséquio. Tua palavra
Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento, suave brisa és tu, Jesus. Suave brisa és tu, Jesus. Essa se chama Teu Amor Conduz. É de minha autoria, anos e anos. Anos e anos é porque faz... Faz anos e anos que ela foi feita. Tem o quê? Tem mais de 20 anos. Eita! Do lado a lado com amor? Ela... Eu acho que é o Filho das Estrelas, mas ela foi feita antes. Muito bem. A minha assessoria para assuntos da linguística já me orientou aqui que a área da gramática, né, que trata desse assunto aqui, nós falamos aqui do bodas, né, que chama-se ortoepia ou ortoépia. Aí você escolhe o que você quer que fale aí, ó. Define as regras certinho de como os fonemas, né, certas palavras são faladas assim, ou mais abertas ou mais fechadas. Da letrinha E, U, O. Tá explicado aqui, viu? Tem algumas que são fechadas, tem outras que são abertas. Eu vou te falar um negócio, viu? Esse servo aqui... Tem mais aqui ainda, viu? Tem mais explicações aqui, que mais vierem em áudio eu não consigo abrir agora. Mas depois eu vou passar esse negócio aqui. Gente, sigamos aqui então com o irmão X. Olha o que ele diz. Eu não sei se eu fico com vergonha, se eu fico feliz de saber dessas coisas aqui, para ver se toma jeito. Minúsculos sóis, revestidos de lama, quase todos os espíritos encarnados exigem satélites para sua órbita. Minúsculos sóis revestidos de lama. Quanto maior a corte de pessoas, situações, problemas e coisas, maior importância atribuem a si mesmos. No entanto, em vista da exatidão da contabilidade divina, os conquistadores humanos convertem-se aos poucos em escravos das próprias conquistas. Lembra que eu disse que era complemento do Eva da semana passada? Na ânsia da liberdade, com ações equivocadas, nós nos tornamos cada vez mais escravos de nós mesmos, das próprias conquistas. E ele vai seguindo. Exigem as grandes naus para singrarem o mar da vida.
Mas Deus, à medida que lhes satisfaz os caprichos, decuplica-lhes as obrigações e tormentos. Multiplica por 10. A quem mais é dado, mais será cobrado. Mas quando nós assumimos uma gama maior de facilidades, de caprichos, é lógico que a gente vai arrumar encrenca. Exemplos, eu acho bom que ele deu exemplos. Alexandre Magno, rei da Macedônia, submeteu a Grécia, venceu a Pérsia, conquistou o Egito, tomou a Babilônia e morreu atacado de uma febre maligna aos 33 anos, dividindo-se-lhe o vasto império entre os generais de suas aventuras sangrentas. Gente, 33 anos, Grécia, Pérsia, Egito, Babilônia. Morreu. Imagina como é que foi a questão da contabilidade divina. Napoleão Bonaparte, após distribuir coroas na Europa, inclusive coroou-se a si mesmo, né? Catedral de Notre Dame, lá o Papa tinha o hábito, era o Papa que coroava os imperadores, né? Ele tomou a coroa da mão do Papa e se coroou para falar o seguinte: eu não preciso de Deus. Naquele momento, né, é um dos momentos que na Europa eles disseram que Deus não tinha a mínima importância, né? Hoje a gente não entende porque muitos europeus perderam esse processo aí da religiosidade, dessa crença em Deus, porque foi tanta turbulência ao longo dos anos aí que acabou, né, gerando um certo entendimento e sentimentos aí que não são muito bons, e eles não conseguem agora retomar, né, essa questão do Criador. Então Napoleão, após distribuir coroas na Europa, improvisando príncipes e administradores sob as volutas, né? Gente, eu descobri, tem mais essa palavra também que eu não conhecia ela. Eu entendi que as volutas é como se fossem aquelas entradas, assim, sabe, dos castelos, onde tinham, assim, cheias daquelas colunas, né? Algumas de mármore, coisas todas trabalhadas, esculpidas, assim, né? Então era nesses locais que eram coroados os príncipes, os imperadores, né? Depois de fazer isso, Napoleão morre melancolicamente na ilha de Santa Helena, né? Como uma fera acuada num cárcere defendido pela extensão do mar, ou seja, e aí ele ficou acuado, porque se ele saísse dali a coisa ia ficar pior para ele. Pensemos e cantemos, por gentileza. Te alegraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor,
minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Junto a ti buscarei outro mar. Junto a ti buscarei outro mar. Quero mandar um beijo para quem chegou depois dos nossos cumprimentos. Muito obrigada pelo carinho, pelas palavras gentis que vocês me direcionam aí. Muito obrigada. Isso fortalece a gente e aumenta a nossa responsabilidade. Um beijo para cada um. Alô, alô, Tânia Georgette. Primeira vez no Eva hoje, você acredita? Olha, e o Luiz Otávio, seus pais em Araxá? Esses aí já são cativos. Pois é. Beijo para quem está chegando agora. Alô, alô, Zezé, aniversariando, lá em Catalão. É o pai da Alcione Porcina. Oh, parabéns. Olha o comentário aqui, ó. Que legal esse aqui, né? A Joanilza falou o seguinte: estes que foram mencionados até agora tinham tudo e não tinham nada. Com certeza. Pois é. Mas eu imagino que você esteja pensando assim: Alex, eu não conquistei Grécia, não conquistei Pérsia. Eu, pra te falar a verdade, eu não conquistei nem um cobertor de orelha. Não fica fazendo vantagem, não. Eu conquistei um copo agora fluidificado, gente. Cheio de bolinhas. Esse negócio está gerando controvérsias. Pode terminar. Não, eu só vou beber minha aguinha aqui. Vamos lá, eu preciso de concentração aqui. Você não me quebra o raciocínio mais uma vez, não. Desculpa, mas foi uma alegria quando eu peguei esse copinho aqui agora. Muito bem. Porque senão a gente não consegue concluir isso aqui. Daqui a pouco você já fica apavorado aí. Gente, mais uma vez, deve ter pessoas aí pensando assim, porque eu pensei isso, sabe? Eu falo essas coisas assim de forma mais brincalhona, porque na verdade eu estou aqui expressando meu sentimento. Mas olha só, você deve ter pensado assim, eu não conquistei nem um cobertor de orelha, Alex. Lá em Goiás a gente fala assim, né? Ainda mais Grécia, Pérsia, né? Eu nem coroa eu tenho, nem daquelas do dentista lá, né? Como Napoleão, que conquistou coroas e coroou imperadores, essas coisas, né? Emmanuel, aliás, irmão X sabia que você ia dizer isso. E ele colocou aqui o seguinte: nem todos passam no mundo agraciados por favor das armas, como Alexandre e Napoleão. Todavia, copiando-lhes o impulso, quase todos os homens e mulheres da terra são teimosos conquistadores a se mergulharem cada dia nas pesadas e angustiosas preocupações por novos troféus. Reclamam incessantemente mais tesouros, garantias
facilidades, distrações e prazeres. Gente, vai lendo nas entrelinhas. Esses textos, eles nos convidam a uma viagem introspectiva, né? Para dentro. As aquisições a que se agarram, porém, efetuam-se, ou seja, concluem-se no campo da morte. É o fechamento da contabilidade divina, né? Intensificam a satisfação egoística do corpo jovem, obtendo a velhice prematura. Amontoam dinheiro para serem escravos de sua defesa. É cerca elétrica, é segurança, é uma coisa complicada, e menino não pode fazer as coisas na rua porque está correndo risco de ser sequestrado, e aquela confusão, não é assim? Raríssimos espíritos encarnados se recordam da conquista de si mesmos, na posse gradual da virtude santificante e da sabedoria libertadora. E é por isso que, terminada a lição carnal, penetram no pórtico, né, na entrada do túmulo, como grandes desesperados, lastimando a perda do instrumento físico. Está agarrado ali, eu não vou, eu não quero ir, eu tenho isso para cuidar, eu tenho aquilo ali, minha conta no banco, e o carro que eu comprei, e as fazendas, e isso e aquilo outro. Mas isso fica. Cantemos por obséquio. O tempo passa, mas o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas. Com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar, encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com o seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for, cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão
que sofre, com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que com amor renasceremos, que com amor renasceremos. Lara, lara, nanaie, lara, lara, nanaie. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que com amor renasceremos, que com amor renasceremos. Essa canção foi feita quando eu era dirigente. Olha só, dirigente. Anos e anos da Mocidade Espírita Divino Amigo, lá em Belo Horizonte. Nós tínhamos muitos jovens, né? E esses dias perguntaram qual bairro que fica, porque existe até hoje, né? existe, é Carlos Prates, se não me engano, perto da Faculdade Católica. Então, os jovens, né, nós fizemos essa versão, era uma tarefa do Evangelho que nós estávamos estudando. E eu tenho muita saudade desse dia, porque a gente fez essa canção, a gente estava fazendo uma excursão numa fazenda, e era lindo lá, e à noite tinha uma mesona assim, de madeira, daquelas mesas de fazenda, nós nos sentamos ao redor dessa mesa, alguns no chão, e fomos construindo essa canção. Foi uma noite tão feliz, tão agradável, com boas recordações. A Maria Alice está usando a mesma expressão da Lila aqui, ó. Ela falou que você está cantando molinho. Gente, o que será que está acontecendo comigo? Então, se estiver ruim, eu acelero. A Lila que fala isso, mas essas músicas são tudo molinho. Eu acelero então, gente. Quando eu estiver meio lerdinha assim, vocês me contam mesmo. Muito bem. É necessário libertarmos-nos para que compreendamos a liberdade. Jesus vem e fala de liberdade para nós, né? A gente não tem nem ideia do que significa isso, porque a gente cada vez se prende mais, né? E sem luz no coração, é impossível fugir ao jogo da sombra das conquistas exteriores. Vira e mexe, os nossos olhinhos brilham para as conquistas exteriores, gente. É impressionante. Ou se apagam, né, diante da não possibilidade de conquistá-las. Tem mais essa. Aí, irmão X diz o seguinte: não preconizamos, ou seja, não recomendamos, não aconselhamos a impassibilidade, ou seja, a indiferença, que alguns budistas aconselham, a distância dos ensinamentos reais do Gautama, né? Ou seja, alguns budistas aconselham, né, essa questão da indiferença com essas coisas materiais, mas não foi Buda quem ensinou isso. Não foi bem por aí, né? Por uma incompreensão
do recado inicial, às vezes as pessoas saem repetindo coisas, né? Proclamamos a necessidade do trabalho das mãos com a iluminação do entendimento. Que é uma frase de Buda aqui, né? Para ficar mais fácil, duas, aliás. Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Não estou falando para ficar quieto, indiferente às coisas. Ninguém pode nos salvar a não ser nós mesmos. Ninguém pode e ninguém consegue. Nós mesmos devemos trilhar o caminho. Então nós vamos ter que aprender a lidar com as coisas sem, né, nos deixarmos ser escravizados por elas. A morte, aqui já continua o irmão X, esperará todas as criaturas em seu campo da verdade. Assim como esperou Napoleão, Madame Stael, Zé do Telhado, Alexandre o Grande, e por aí vai, também nos aguarda. E é o influxo de sua luz, gente, é o influxo da luz da morte, hein? Devemos restituir ao mundo todos os patrimônios exteriores que juntamos em nossa mania de conquistar ao inverso, revelando o que amontoamos dentro de nós para a verdadeira vida. Você sabe que esse assunto aqui dá até coceira. Na minha terra fala assim, brotoeja. Nossa, sabe que eu escrevi sobre isso essa semana? Pode comentar Exatamente isso. sobre esse momento da chegada de ter que apartar o que fica aqui e identificar o que vai. Exatamente. Comente. Nossa, não, pode seguir. Ainda é segredo essas escritinhas, né? Mas é isso, gente. Você já imaginou esse momento? Muitos de nós já estamos assim, um pouco menos medrosos, né? E um pouco mais conscientes para pensar essas coisas aqui, ó. Tanto é que o dia desse a gente colocou um Eva aqui especialmente para falar e refletir sobre a morte, né? O que que fica, gente? O que que nós vamos deixar? O que que seguirá conosco? E aí, irmão X faz uma pergunta para ele mesmo. Terá bastante força a palavra dos mortos para despertar a consciência dos vivos? Não. Ele falou o seguinte aqui, ó, não acredito. Não tem, porque há quanto tempo os mortos falam conosco e nós não despertamos? Não tem um companheiro que pediu, deixa eu voltar lá para contar para meus Isso, parentes. não foi Lázaro, né? Mas, olha o que o irmão X disse aqui, ó. Mas se Jesus, que é o divino Senhor da humanidade, continua semeando a verdade e o bem, por que deixaríamos nós outros de semear? Então, gente, entenda o seguinte, quem está conversando com a gente aqui é um espírito, é um morto, como ele usou a expressão aqui, Humberto Campos, já desencarnado, por meio das mãos abençoadas do Chico. E ele ficou se questionando, será que vai adiantar alguma coisa eu investir esse tempo para deixar um recado desse para quem está encarnado aí? Ele até não acredita que muda muito, não. Hoje aqui, por exemplo, nós estamos usufruindo desse texto. Será que vai adiantar alguma coisa isso? Eu acho que alguém vai ouvir, sim. Se nós dois ouvirmos, já valeu, né? Se você, que é o mensageiro, se você escutar, já é um ganho imenso, porque você é o influenciador. Você influencia a mim, a minha filha, os seus filhos, entendeu? Então, assim, quando um entende, há uma grande corrente. Imagina se dois entenderem, não é? Maria Helena Leite, ó, sua conterrânea, diz que está ouvindo. Para encerrar esse bloquinho aqui, ó, irmão X diz o seguinte: o mundo de carne é vasta esfera, cheia de berços luminosos,
onde a vida é provável. Ou seja, onde a vida pode ser provada, pode ser experimentada, pode ser saboreada. E repleta de sepulturas sombrias, onde a morte é fatal. Olha o contraste. Cheia de berços luminosos e, ao mesmo tempo, repleta de sepulturas sombrias. Nós vamos ter que fazer um esforcinho para iluminar a nossa própria sepultura. Eu espero que você esteja entendendo que não tem nada a ver com aquele túmulo sitiado em algum cemitério por aí, né? Cantemos por obséquio. Eu só quero pedir aí aos moderadores para... Tem uma pessoa nova aí na live, para mim, né? Esse nome, Irnanda. Entre em contato com ela, por favor, porque eu quero pegar o nome da filha dela para a gente orar. Vocês peguem aí, fazendo favor. Eu gosto dessa canção aqui. Irnanda. Nanda. Ah, já pegou aqui. Quem aqui chegou? Quem aqui chega? Traz sempre um sonho de algum lugar. Vem de peito aberto, sem saber o que será, com coragem de se aventurar. Quem aqui chegou? Quem aqui fica por esses caminhos há de encontrar outros tão iguais, corações a se entregar, recriando a vida. Vida, vidas, esperança, sonhos, 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 esperança e paz, 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 esperança. Outros tão iguais, corações a se entregar, recriando a vida. Vida, vidas, esperança, sonhos, 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 esperança e paz, 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 esperança.
Alex, e pensando nesse ciclo da vida, nessas reencarnações sucessivas que nós temos, né? Então a canção fala: quem aqui chegou, quem aqui chegar, traz um sonho, traz sempre um sonho, vem de peito aberto, sem saber o que será. Porque nós combinamos muitas vezes do lado de lá, não é? Muitos de nós conseguimos fazer esse combinado. As reencarnações que não são compulsórias, nós conseguimos muitas vezes combinar. E a gente vem de peito aberto para cumprir a nossa missão. E quando nós chegamos aqui, nós não sabemos como nós vamos encontrar aqueles que vão nos receber. Porque a partir do momento que nós chegamos aqui na Terra, tudo nos influencia. O peso da matéria, ele é avassalador, ele é terrível. Então, às vezes, aqueles que vieram para nos receber já saíram do caminho, já não cumprem o combinado quando vieram. Então, é complicado a gente receber um espírito, né? Naquela na última live que nós fizemos de tratamento, quando nos contaram da reconfiguração do cérebro das crianças que chegaram, que está tudo modificado, porque encontraram de outra forma o que não era para encontrar, né? Eram para ser recebidas de uma forma, foram recebidas de outra. Então nós temos uma responsabilidade imensa com as criaturas que nós recebemos, porque a maioria de nós já se desviou do caminho, já se esqueceu do combinado da reencarnação, já deixou de trilhar o caminho que era necessário e está angariando mais débitos em outros caminhos. E quando a gente pensa nisso, né? Mas será que se os espíritos falarem, a gente não melhora, né? Quantos recados nós temos? Esses dias nós recebemos um recado de uma senhora que desencarnou já há alguns anos. Ela se manifestou pedindo que a gente comunicasse ao filho dela que ele nos ajudasse no Evangelho de Amor. E eu fiquei um pouco constrangida, deixei para lá. E depois de muitos dias ela retornou e disse: eu gostaria muito que você pedisse meu filho para ajudar no Evangelho de Amor. E aí não teve como, né? Eu fui cumprir a minha obrigação perante Deus, né? E a mediunidade, no serviço da mediunidade, e mandei o recado. E o recado ficou no ar, ou seja, nós temos os recados todos daqueles que nos amam, daqueles que são destinados a nos auxiliar, na nossa caminhada, e mesmo assim nós permanecemos surdos e cegos, né? Então seria muito bom se a gente por algum momento parasse para rever esse nosso caminho. Todos nós não estamos isentos, nenhum de nós está isento de verificar a estrada, de verificar as escolhas, de verificar por onde anda, né? De observar o que é que nos convém, né? Tudo é permitido, mas o que nos convém? O que nós vamos levar daqui? O que a gente está fazendo com tudo que está nas nossas mãos? Que destino nós estamos dando para tudo que nos foi ofertado? Nada nos é ofertado por acaso. Nada, exclusivamente nada. O que eu estou fazendo com a minha voz? Alex, o que você está fazendo com a sua oratória? Né? Fulano, o que você está fazendo aí com a vida que Deus te deu? Ciclano, e assim por diante. Nós não recebemos tanto por nada. Então nós precisamos prestar muita atenção, especialmente quem recebeu filhos. Muito cuidado para não comprometermos a trajetória
desses espíritos que chegam com sonhos, de peito aberto, com coragem, às vezes até com muito medo, alguns, e sem saber o que será, porque nós não sabemos que mundo nós vamos encontrar aqui quando nós reencarnamos. Muito bem. Gente, nós caminharemos para a última parte aqui do texto de Irmão X, mas para isso eu quero relembrar o início do texto. Lembra que ele disse que quase todas as criaturas guardam com muito zelo, com muito apreço, guardam ciosamente as disposições da avareza? Seja entre as possibilidades do dinheiro ou da inteligência, do favor público ou da autoridade, a tendência de amontoar caracteriza a maioria dos homens. Quase todas as criaturas, ele citou várias, mas ele teve cuidado, né, de dizer para nós o seguinte: olha, entre vocês aí, né, entre aqueles que já caminharam aqui pela superfície da Terra como encarnados, entre aqueles que caminham, alguns já entenderam o recado, alguns já compreenderam, né, esse alerta que a Lisa acabou de repetir aqui. Alguns escutam os espíritos. E ele dá um exemplo. Olha que legal isso aqui, gente. Bias, o sublime cidadão de Priena. Eu tive hoje o prazer de estudar um pouquinho. O tempo foi bem corrido, mas eu tive que aprofundar um pouquinho sobre Bias, né? Lógico que eu peguei só um pedacinho aqui para trazer aqui, né? Um filósofo, gente, do século 6 a.C., né? Ele é considerado um dos 7 sábios da Grécia e, na opinião de muitos, pelo que eu observei, né, pessoas estudiosas dessa área aí, um dos mais destacados entre os 7. Bias de Priena. Viveu para a bondade e para a sabedoria no serviço aos semelhantes. Aqui já é uma narrativa de Humberto de Campos, tá? Filósofo eminente, ou seja, expressivo, conhecido, né? E sábio generoso. Era o amigo de todas as classes e nunca se escravizara às posses efêmeras, passageiras. Nem compurcara, ou seja, nem corrompera a consciência ouvindo as sugestões do mal. É um exemplo, hein? Porque quem de nós aqui não tem uma algemazinha nas posses efêmeras? Agora você vai entender melhor, você vai fazer um raciocínio melhor aí. Quem de nós aqui não ouve ainda, lá no fundinho da consciência, sugestões do mal? E além de ouvir, a gente acata. Mas voltemos a Bias. Quando os soldados de Ciro, gente, Ciro, também fui lá ler sobre o Ciro, foi chamado de Ciro o Grande. Até hoje, o criador do maior império, até hoje, visto na história. Ciro o Grande, guarda aí. Quando os soldados de Ciro ameaçavam a cidade com invasão e ruínas, seus compatriotas amealhavam, juntavam apressadamente seus pequenos tesouros domésticos para a retirada. Vou pegar um exemplo mais recente aqui. Quem aí já ouviu falar do tal do arrastão? Eu imagino que deve ter alguém aqui no EVA que está acompanhando agora. São 580 conexões, tem mais de 1000 pessoas tranquilamente aqui, né? Das mais diversas localidades. Alguém aqui já deve ter acompanhado alguma coisa
alguma ação semelhante àqueles arrastões, né, em que um grupo de pessoas saem tocando terror, né, recolhendo o que não lhes pertence, né, em praias, em shoppings, em alguns em condomínios, né. Ali, ó, já gente aí que já manifestou que já viu, né, já acompanhou. Como é que é a reação das pessoas no momento desse? Lá vem o arrastão, você está na praia, aí você tem lá na praia, você não leva muita coisa, mas você leva lá um celular, tem uns que levam uma câmera fotográfica, levam alguns pertences, um cartão de crédito, uma bolsa, né? Óculos, essas coisas. Lá vem o arrastão, tá mais ou menos assim, uns 200 metros de você. O que você faz? Você já imaginou? Grita os meninos, junta os trem, né? E vai, pega daqui, pega dali, e não dá tempo ainda, vai lá, busca aquilo. Tem uma boia daquele tamanho assim que levou pro menino, a boia tá lá na beirada da areia, lá, aquelas que tem umas cabeças de dinossauro, assim, aqueles negócios assim, ao invés de largar aquele trem pra lá, né? Porque o arrastão tá vindo ali não, você vai lá, corre lá, e larga, o menino corre pra cá, aqui é confusão, gente. Então, é mais ou menos o contexto que aconteceu aqui, numa cidade, sem mais, estou dando um exemplo pequenininho aqui. Numa cidade, os soldados de Ciro foram chegando, invadindo, e a turma, os compatriotas de Bias, apressadamente saíram correndo, gente, juntando o que tinha, os pequenos tesouros domésticos, imaginando a praia dentro da sua casa. O que você ia pegar, hein? Imagina aqui, pega o violão. Não, mas só dá para levar dois. Leva aquele do Brasil, né? Simone, cadê a Simone? Pega o violão, pega o computador. Nossa, agora que chegou os equipamentos lá do Evangelho Solidário, lá da rifa solidária, e junta o negócio e pega o computador. E que mais, gente, que vocês estão juntando aí? Vai pensando. Tem gente que tem cofre em casa. É que o soldado do Ciras vai arrebentar esses cofres, vai pegar tudo. Então, meu Deus, que confusão. Continua aqui, irmão X. Homens e mulheres, velhos e crianças, atropelavam-se uns aos outros, tentando salvar com êxito as joias e haveres, os perfumes e os tapetes custosos. Ou você ia pegar uns perfumes. Eu tenho certeza. A melhor parte da história vem agora, gente. Observando, porém, que os sábios olha o tal do Bias, se mantinha calmo e indiferente. Eu não corria para lá nem para cá, o povo lá trançando, trombando, menino com velho, com o povo tudo, aquela confusão, ele lá, de boa. E aí, o povo vendo aquilo, resolveu interpelaram-no, ou seja, perguntar para ele, quanto à carga que deveria conduzir, você vai largar tudo para trás, né? E as pessoas espantadas ouviram a resposta dele. E ele disse o seguinte: eu trago tudo comigo. Aí, irmão X diz assim, ó: o nobre cidadão guardava seus patrimônios inalienáveis, ou seja, que não podem ser tirados, de bondade, retidão e inteligência. Bingo. Checkmate. Pera. Lembra que Napoleão morreu. Alexandre morreu. Madame Stael morreu. Bias morreu. Ciro morreu. Esses soldados todos aqui que estavam tocando o terror na cidade morreram. Eu estou falando da morte aqui, do processo do desencarne. Vocês estão me entendendo, né? Pois é.
Agora, Humberto Campos vai finalizar o negócio aqui, prepara. No supremo instante da morte, quando nos sitiam, nos cercam as armas invisíveis da realidade, ai daqueles que não puderem repetir a inesquecível informação do filósofo aos companheiros em desesperação. Gente, eu vou traduzir esse trem aqui para o goianês. Você imagina a carreiria na hora do instante da morte, no supremo instante da morte. O soldadinho da Dona Morte está chegando. O que Humberto Campos está dizendo aqui é que ai daqueles que no momento que o soldadinho da Dona Morte estiverem prestes a invadir a cidade íntima de cada um de nós aqui, ai daqueles que não tiverem a condição de repetirem as palavras e os comportamentos de Bias. Eu trago tudo comigo. Eu não preciso ficar agarrado em nada. A ignorância estabelece o cativeiro, mas a sabedoria oferece a liberdade. Se as conquistas do homem se restringem ao plano das aquisições externas, com o desconhecimento do caráter transitório da existência humana, chegado o momento decisivo, em vão tentará carregar alfaias, qualquer objeto móvel, utensílio que você tem dentro de casa aí, né? E adornos, vestuários e depósitos terrestres, porque, em verdade, não ficará pedra sobre pedra. Cadê a Laureli? A Laureli está aí. Laureli, se você tiver, eu vou contar um negócio que você contou para mim. Será que ela vai achar ruim se eu contar aqui, sem autorização dela? Eu não sei nem o que é. É porque ela contou para mim que foi assaltada. Aí quando ela foi assaltada, ela tomou um choque de realidade. Está aumentando as bolotinhas nesse negócio aí. Ela tomou um choque de realidade, ela chegou em casa, gente, e disse que para evitar a correria na hora que o soldadinho da morte chegasse perto da residência dela, né? Ela chegou em casa e fez uma organização, anotou senha de banco, anotou as coisas todinhas, já deixou tudo prontinho, sabe? Mais ou menos assim, olha, se por acaso ela desencarnar a qualquer momento, não vai dar trabalho nenhum para a família, todo mundo tá ali, tudo anotadinho, como é que é as coisas, ela já ajeitou o departamento que o corpo dela vai ser direcionado, sabe? Já deixou tudo pronto, tudo arrumadinho, né? Para facilitar essas coisas aqui. Eu considero, né, pelo menos considerei na conversa com ela, assim, um grande passo, né, no sentido de diminuir um pouco a correria desesperada no momento da chegada do supremo instante da morte. Parte, viu, gente? Porque eu não a conheço, né, intimamente. Mas fiquei, assim, admirado com a atitude dela, mesmo que o que nós estejamos falando aqui foram algumas ações externas, mas quando você já consegue fazer ações externas, é porque você já construiu alguma coisa na sua intimidade. Salve, irmão X, né? Dá um pouquinho de água. Posso terminar? Você quer cantar e depois a gente... Cadê o texto que você vai ler para nós Você aqui? quer que leia agora? Pode cantar primeiro, depois a gente encerra, pode ser? Ah, pode ser.
Então vamos lá, gente, cantemos para o obséquio. Gente, só fazer uma observação aqui, né? Porque eu bebo pouca água enquanto eu estou cantando aqui, tem gente que fica observando. É o seguinte, só na pandemia que eu canto sentada, eu não tenho o hábito de cantar sentada, eu sempre cantei de pé. E a água, ela me causa um mal-estar se eu estiver sentada por causa do diafragma. Eu uso muito diafragma para cantar, então eu tenho que beber uns golinhos só, mas depois que termina a live eu bebo bastante água. Essa posição sentada não é confortável para mim, para a ingestão de água, é por isso, viu? Muito obrigada pelo cuidado aí. Esse assunto, né, gente, em momento nenhum, o Alex está satirizando de forma alguma, é muito delicado esse assunto, e eu queria aproveitar agora, porque nós estamos aqui com muitos desencarnes hoje, no grupo do Eva, e eu vou cantar a música do Beija-Flor, pedindo ao Beija-Flor maior, que é Jesus, para visitar todos os familiares dos que se desencarnaram agora, recente, levando paz, consolação, conforto, e que esses espíritos que retornam à casa do Pai retornem com uma grande bagagem de amor, de consideração de todos, e que sigam em paz, que tenham cumprido suas missões e que a vida vai continuar, né? Muitas vidas ainda, e que uma hora tudo se acalma e o melhor que nós fazemos é vibrar paz e amor, nenhum tipo de revolta para não complicar a questão do desencarne, né? Silencioso no mistério do amor, eu fecho os olhos para ver aonde vou. Vou silencioso no mistério do amor, eu fecho os olhos para ver aonde vou. Voar pelo infinito daquilo que eu sou, desvendar em mim o oceano interior. Voar pelo infinito daquilo que eu sou, mergulhar enfim no oceano interior. Beija-flor me leva, beija-flor desperta em mim, beija-flor me leva, tchururu, beija-flor desperta em mim, me leva nas águas desse rio encantador, vale dourado do meu lindo beija-flor. Me leva nas águas desse rio encantador, vale dourado do meu lindo beija-flor. Voar neste azul, sol a se pôr, vento suave me traz frescor. Voar neste azul, sol a se pôr, vento suave me traz frescor. Beija-flor me leva, tchururu, beija-flor desperta em mim, beija-flor me leva pro
Passarinho que me encanta, canto, canto do amor. Me leva pra onde você for, beija-flor, me leva em paz. Beija-flor, desperta em mim. Beija-flor, leva em paz. Beija-flor, desperta. Passarinho que me encanta, canto, canto do amor. Leva a todos com amor. Passarinho que me encanta, canto, canto do amor. Leve essas almas a nosso Senhor. Beija-flor, leva em paz. Beija-flor, leva em paz. Tchururum, 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 tchururum. Beija-flor, me leva. Tchururum, beija-flor, desperta em mim. Beijar suave abre cada pétala de flor. Leve estas almas a nosso Senhor. Por amor, leva, beija-flor. Por amor, leva ao nosso Senhor. Beija-flor, por amor, leva essas almas, tcharam, ao nosso Senhor. Beija-flor, liberta, consola. Por amor, beija-flor, vai levando consolo às famílias. Beija-flor, liberta essas almas, acompanhe a viagem. Tchururum, tchururum, tchutchum. Dururum, dururum. Muito bem. Gente, amanhã, às 20h30, nós estaremos aqui de novo. O tema fraternidade. A espiritualidade tem dado uma importância muito grande nestes tempos agora de transição planetária aí, né? Já a caminho da conclusão para essa questão da fraternidade. Então nós resolvemos, né, lançar esse tema aqui no Evangelho de Amor. Então, quem chegou aqui mais no início, né, do Eva, deve estar, né, fresquinho aí a referência a Madame Staël, né? Essa francesa. Pois é. Irmão X a citou aqui, né, no texto dessa noite, enquanto encarnada.
Mas, após o seu desencarne, né, passaram-se alguns anos, e na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, coordenada por Allan Kardec, eis que, em espírito, Madame de Staël se apresenta voluntariamente, espontaneamente, e participa dessas reuniões, trazendo contribuições extraordinárias. E na noite de hoje, para finalizar aqui as reflexões, né, em homenagem a ela, que foi citada por Irmão X, né, no texto que nós, né, conduzimos aqui hoje, chamado Conquista da Liberdade, do livro Lázaro Redivivo, nós resolvemos escolher então, né, uma mensagem do dia 28 de setembro de 1858, quando o espírito de Madame de Staël, né, pelas mãos da médium psicógrafa, deixou as seguintes palavras. Viver é sofrer, sim, mas a esperança não segue ao sofrimento? Não pôs Deus maior dose de esperança no coração dos infelizes? Criança, o prazer e a decepção acompanham o nascimento, mas à sua frente marcha a esperança que lhe diz: avança, no fim está a felicidade. Deus é clemente. Por quê? Perguntam os espíritos fortes. Por que vir ensinar-nos uma nova religião, quando Cristo estabeleceu as bases de uma tão grandiosa caridade, de uma felicidade tão certa? Não pretendemos alterar aquilo que o grande reformador ensinou, não. Nós vimos apenas fortalecer nossa consciência e aumentar nossas esperanças. Quanto mais se civiliza o mundo, mais deveria ele ter confiança, e mais ainda temos necessidade de sustentá-lo. Não queremos mudar a face do universo, vimos ajudar a torná-lo melhor. Se neste século não viermos em auxílio do homem, ele será muito infeliz pela falta de confiança e de esperança. Sim, homem sábio que lês nos outros, que procuras conhecer aquilo que pouco te importa e que afastas aquilo que te concerne, abre os olhos e não te desesperes. Não digas que o nada pode ser possível, quando em teu coração deveria sentir o contrário. Venha sentar-te a esta mesa e espera, pois nela serás instruído quanto ao teu futuro e serás feliz. Aqui há pão para todos. Espírito, tu te desenvolverás. Corpo, tu te alimentarás. Sofrimento, tu te acalmarás. Esperança, tu florescerás e embelezarás a verdade para torná-la suportável. Staël. Boa noite, meu povo. Obrigado, viu, pela companhia feliz nessa noite. Se fez sentido para você, se está fazendo sentido, deixe seu joinha aí na live, né? Se inscreva aí no canal, compartilhe, né, os links aí com aquelas pessoas que você perceba que necessitam também de momentos assim juntos, né? De acolhida, de reflexões, de canções, né? De trabalhar os sentimentos aí nas mais diversas nuances, que é o que a gente faz aqui no Evangelho de Amor. Obrigado, gente. Até amanhã, se Deus permitir.
Vamos fazer a fluidificação da água e o passe. Vamos encher os nossos corações de esperança, de energia e de alegria. E vamos retomar o nosso caminho. Vamos, como diziam os antigos, colocar a mão na consciência. E vamos observar o que nós estamos esquecendo. O que foi que se apagou? Que compromisso deixamos de executar, de cumprir? E esse compromisso não é com ninguém a não ser nós mesmos. O compromisso de nos melhorarmos, nós não fazemos ele com ninguém senão conosco. Vamos fazer o exame de consciência. Vamos modificar os nossos hábitos para o nosso próprio bem, para quando chegar o dia da nossa partida, levarmos tesouros inalienáveis com segurança da tarefa cumprida. Eu quero terminar hoje fazendo a canção Como é Grande o Meu Amor por Você. Nós temos necessidade de sermos amados, de sermos respeitados e de sermos reconhecidos. Nós ainda precisamos disso para fortalecer o nosso caminho. Nós ainda precisamos do ombro amigo, do colo que acolhe, da mão que afaga, do olhar de ternura e muitas vezes do silêncio que nos acalma. Nós precisamos uns dos outros para suportarmos as verdades. Nós precisamos amar e necessitamos ser amados. Então, que os mensageiros espirituais possam agora, embalados por esta canção, nos visitar em os lares, que o beija-flor divino Jesus nos conceda a bênção de boas energias, fortalecendo o nosso espírito e recobrando a nossa memória para o que nós temos que realmente fazer aqui nesta terra. Que Deus nos abençoe, que as águas sejam fluidificadas, a tua fé te curou. Nos coloquemos em paz agora e recebamos esses nossos benfeitores que tanto cuidam de nós. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior no mundo
por você. Obrigada, Jesus, por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Obrigada por acompanhar os nossos queridos que desencarnaram hoje. Obrigada por apoiar os nossos sonhos de melhora e os nossos esforços para isso. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, pela família Eva. Abençoa toda essa família Eva. Derrama o teu olhar caridoso sobre nós, para que recebamos esse olhar com a mesma ternura que o Senhor nos endereça, e assim mais serenos, mais tranquilos, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muito obrigada, Jerônimo Mendonça, irmã Sheila. Muito obrigada a toda a espiritualidade que acolhe o nosso Evangelho de amor, que visita os nossos lares, que nos deixa tantas bênçãos. Que os milagres que nós esperamos, Senhor, aconteçam dentro de nós, para que possamos viver com retidão de caráter, lisura de atitudes, para o nosso próprio bem. Muito obrigada. Muito obrigada à equipe espiritual que sustenta o Eva. Que tenhamos uma noite de paz. E quando formos dormir, que possamos fazer a nossa prece de gratidão e também um exame de consciência. E se nós despertarmos amanhã, Senhor, se o Senhor nos permitir despertar, que seja o dia mais importante da nossa vida. Que assim seja. Muito obrigada. Graças a Deus. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior no mundo. Como é grande o meu amor pelo Eva. Eu amo Eva, você também, Alex? Sim. Então pronto, nós amamos vocês. Muito obrigada por essa noite maravilhosa. Deus abençoe a cada um. Beijo para todos. Beijo para as crianças. E pega o seu beijinho agora, aquele que é para você guardar no coração, que não é para dar para ninguém, é só seu, cheio de energia e alegria e gratidão. Beijo. Pega que é seu. Vai com Deus. Beijinho. Tchau, gente. Até amanhã.